Olá pessoal, olá Marcelo, boa noite, tudo bom? Doutor Eduardo, boa noite. Doutor Marcelo, olá Rayane, boa noite. Olá, boa noite a todos e todas. Esperando aqui a anfitriã, na verdade, entrar, que é a Gabriela. Boa noite, doutor Eduardo, boa noite Rafael, boa noite Lucas. Boa noite. Ela, na verdade, a gente começou pelo perfil dela, a internet dela não está muito boa. E aí a gente vai tentar por aqui, né? E ela já mandou aqui a solicitação. E eu já vou adicioná-la, né? Pra gente verificar se aqui. Olá, Oi, doutor. Gabriela. Consegue me Tudo ouvir agora jóia? mesmo? Sim, Oi, consigo. desculpa, caso Tem problema não. tá Ao vivo conseguindo é assim mesmo. qualquer coisa, não sei. Vamos tentar, né, fazer por aqui, para ver se fica É, melhor. sim, Pode então falar um pouquinho dessas. Eu não consegui escutar direito sobre o sim. tema 8 da STF. Então, o tema 859 foi o que eu postei, como eu estava falando, no meu perfil esses dias. Eu acho que foi no final da semana passada. Ou foi ontem, foi no final da semana passada. Então, é o seguinte. O tema 859 trata justamente da questão da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. E é um tema muito importante, esse tema de competência, para quem vai estudar concurso para juiz, seja juiz federal ou seja juiz estadual. Porque a primeira coisa que você tem que saber quando você vai fazer concurso para juiz é que tema você vai julgar, qual tipo de processo você vai julgar. E para quem vai advogar também, está advogando. Você, a primeira coisa que você tem que saber é o juiz que vai julgar o processo que você está juizando, né? Então, na Justiça Federal, os juízes federais têm a competência delimitada no artigo 109, inciso 1, no artigo 109 da Constituição Federal. E no inciso 1 é o que delimita, talvez, a principal competência da Justiça Federal, que é nos processos envolvendo a União, suas entidades autárquicas, suas entidades fundacionais e empresas públicas federais, como Caixa Econômica, como Correios, a competência é da Justiça Federal para julgar esses processos. E ela traz lá algumas exceções, né? A primeira exceção, os processos, os assuntos decorrentes de acidente de trabalho, aí vai para a Justiça Estadual, ali acontece muito previdenciário. As questões referentes à Justiça do Trabalho e à Justiça Eleitoral, e ele fala lá as causas atinentes à falência, né? Então, esse tema daí começou com o processo lá em Alagoas, né? Na Justiça Federal de Maceió, em que a União ela alegou de forma incidental a insolvência civil de uma pessoa, né? Porque o que é a falência? A falência é quando uma pessoa jurídica não consegue, tem mais dívida do que patrimônio. A Sim. insolvência civil é quando a pessoa física tem mais dívida do que patrimônio. A única diferença é que uma é pessoa jurídica e outra é pessoa física. E aí o juiz federal entendeu que quando a Constituição Federal fala em falência, ela diz no seu sentido amplo, englobando tanto a falência, no seu sentido estrito, que é para a pessoa jurídica, como a insolvência civil, e encaminhou o processo para a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, o juiz estadual entendeu que, na verdade, quando a Constituição Federal diz lá falência, ele fala no sentido estrito, só referente à pessoa jurídica. E suscitou o conflito de competência. Quando suscitou o conflito, o processo foi para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça seguiu a linha do juiz federal e fixou a competência na Justiça Estadual, dizendo que a insolvência, na verdade, é um tipo de falência, só que destinado à pessoa física. Diz daí, houve recurso extraordinário para o STF, foi reconhecido a importância desse tema, e, portanto, o STF fixou o tema dizendo que cabe sim à Justiça Estadual julgar esse tipo de processo envolvendo insolvência civil, porque seria um tipo de falência. E quando a Constituição Federal diz lá falência, a falência é em sentido amplo, englobando também a falência, vamos dizer assim, a falência da pessoa física, que é a insolvência civil. Então, na verdade, é importante, por exemplo, esse tema é muito importante para quem vai estudar para o concurso para o juiz federal, para o juiz estadual também. Por quê? Porque é um tema que diz estritamente
a questão da competência da Justiça Federal, competência da Justiça Estadual, e é um tema que foi julgado recentemente. Então, normalmente, nós temos temas que são tradicionais e nós temos temas recentes. E na hora de estudar para concurso, a banca vai mesclar tanto temas tradicionais como temas recentes. E você vai ter que saber os dois, né? Por exemplo, súmulas, tem diversas súmulas que são tradicionais. E essas súmulas recorrentemente caem em concurso público. Tal qual essas decisões importantes recentes dos tribunais superiores STJ e STF. Sim, é importante falar sobre isso, né, doutor? E é bastante Sim. cobrado no curso público. Muito, e principalmente, como eu falei, depois do CPC de 2015, em que trouxe a novidade da questão dos precedentes, né? Voltando à tua trajetória ali, na sua vida pessoal, durante a tua vida, em algum momento você teve algum mentor, alguém que você se inspirasse, que te auxiliou em algum momento da sua vida, que você gostaria de mencionar? Na verdade, eu sempre me inspirei meu pai, né? Que meu pai sempre foi para mim sempre foi uma pessoa muito importante, presente na minha vida e assim muito trabalhador, um profissional muito trabalhador e muito honesto, que sempre colocou o trabalho, né, em primeiro lugar e eu vi a dedicação dele, então isso daí me influenciou bastante. E no âmbito da faculdade, a gente se inspira em diversos professores, no âmbito do estágio, em diversos profissionais com quem a gente tem contato, né? Eu não diria um só, mas por todos eles, por quem eu passei, principalmente professores. Por exemplo, eu tive um professor que me marcou muito, Arcos Torinho, que é falecido, infelizmente, mas ele era subprocurador-geral da República e ele é um brilhante professor de constitucional. No âmbito dos estágios, eu posso citar aqui vários, mas, por exemplo, eu posso citar o Dr. João Bosco, que é Fontes, que é procurador da República também, com quem eu estagiei. Enfim, eu posso citar o Dr. Cláudio César, que foi juiz estadual com quem eu estagiei na vara do júri. Dr. Júlio Guzmão, promotor de justiça, com quem eu estagiei no Ministério Público, também estadual. Então, assim, todos esses profissionais e professores, né, de alguma forma, me inspiraram e eu pude me espelhar muito neles, não só na trajetória de vida, como trajetória profissional e também no conhecimento jurídico, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ter professores que demonstram conhecimento jurídico, que têm capacidade de passar para a gente aquele conhecimento jurídico que eles têm, e quando a gente consegue fazer o estágio com pessoas que são bons profissionais, né? Pessoas éticas, pessoas que lidam, sabem lidar com o processo. Eu nunca vou me esquecer de um dos primeiros estágios que eu fiz no Ministério Público Estadual. No primeiro dia de estágio, o promotor de justiça, na época, hoje procurador de justiça, o Dr. Geder Gomes, o processo ainda era físico, ele pegou, tá vendo esse processo aqui? Você vê um bocado de papel aqui, mas por trás desse papel, por trás desse processo, tem vidas humanas, né? E, na verdade, ali não é um montoado de papéis. Ali são vidas humanas que estão em jogo e que cabe a nós, eu não diria só o juiz, mas o Ministério Público, os advogados, resolverem a vida dessas pessoas. Resolverem a vida de forma justa, de forma técnica, de acordo com o que está disposto no direito. Eu acho que cada pessoa faz parte, né, da sua trajetória. Sim. Cada pessoa, desde a faculdade, que a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Mas Sim. legal saber. E como é que tu poderia falar um pouquinho da tua rotina como juiz e como é que é conciliar a sua vida, né, seu trabalho profissional com a vida pessoal? Como é que é isso? Poderia falar um pouco sobre isso? Eu vou começar primeiro pela segunda parte da pergunta, que eu acho que é interessante, é conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Até porque, talvez muitas pessoas fazem essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo e fazer a questão de você conciliar a vida de estudante de concurso, com a vida pessoal, né? O estudante de concurso, a gente precisa também ter uma higiene mental, né? A gente tem que ter lazer. E é importante que a pessoa tenha lazer, mesmo aquele estudante de concurso. Ninguém estuda 24 horas por dia. Eu sempre digo que Deus é muito perfeito. Deus fez o dia com 24 horas. Você trabalha em 8, dorme em 8, você tem 8 horas para fazer o que você quiser. Aí você tem que saber dividir o tempo, né?
O mais importante não é você se abster do lazer. O mais importante é você saber dividir o tempo. Então, tem gente que não consegue fazer isso. Então, tem gente que está aqui, vai ter uma festa no fim de semana, é sábado ainda. Está aqui estudando, mas está com a cabeça na festa. Então, não está concentrado aqui. Está aqui estudando e está com o celular do lado, WhatsApp, Instagram, não sei o quê. Sim. Coloca no modo avião. Quando terminar o tempo do estudo, você entra lá e vê lá o WhatsApp, Instagram, sei lá o que for. E aí você vai para a festa. Quando você chegar na festa, você já vai para a festa com a consciência pesada porque não conseguiu estudar durante a semana. Né? Então você sabe, não aproveitou os estudos porque estava com a cabeça na festa, e quando chega na festa, não curte a festa porque fica com a consciência pesada porque não estuda na semana. Então o mais importante é você saber dividir seu tempo. Se você sabe dividir seu tempo, você consegue fazer tudo o que você quiser, inclusive o lazer. Né? Então, se você sabe que a festa é à noite, dá para você estudar durante o dia. Né? Então, estudar de manhã, de tarde, você arruma à tarde, para a festa à noite, o que for, mas até você começar a se arrumar, dá para você estudar. Você sabe que no outro dia, por causa da festa, você vai acordar mais tarde. Então, você já se programa para, no domingo, começar a estudar um pouquinho mais tarde. Né? Você sabe que não vai poder estudar muito no domingo, você puxa mais nos outros dias. Então, você pode ajustar seu cronograma para poder garantir o seu lazer. Claro que você não vai sair todos os dias da semana, né? Até porque ninguém aguenta fazer isso, né? Mas sair com moderação, não tem problema nenhum. Eu na minha época de estudante de concurso, eu saía, eu ia para as festas, né? Beber com moderação, o pessoal estava falando de ressaca. Não sou... Eu bebo até hoje, socialmente, né? Mas, assim, até porque você beber muito, primeiro que você não vai conseguir estudar no outro dia, porque está de ressaca, segundo você pode fazer alguma besteira, e amanhã ou depois, isso aí pode ser levado em consideração até na investigação da sua vida, a pessoa pregressa, né? Pelo tribunal. Em relação à questão do juiz, travou aqui, foi uma ligação que entrou. Em relação ao juiz, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, doutor. Oi. Tá? Em relação ao juiz, a gente tem uma ideia, uma falsa ideia de que o juiz é um ser, vamos dizer assim, superior aos demais. É como se fosse um deus. O juiz não tem vida social, o juiz vive enclausurado. Tem colegas que levam isso ao pé da letra. Ligação aqui. Eu, particularmente, procuro ter minha vida social. Tá? Claro que a gente tem que ter muito cuidado com as amizades que a gente tem. Primeiro que nem todos que são conhecidos são amigos, né? E segundo que as pessoas não podem confundir vida social com vida profissional. Se hoje eu tomei uma cerveja com uma pessoa num restaurante, essa pessoa tem que se conscientizar que ela não tem o direito de vir amanhã me fazer um pedido para poder ou julgar o processo dela mais rápido que os outros, ou poder fazer um favor para ela no processo. As duas coisas não se confundem. Né? Então, sim. Então, eu procuro deixar isso bem claro. Não é porque a pessoa tomou uma cerveja comigo que eu vou dar o direito a ela, e, na verdade, não dou esse direito a ninguém, de tentar influenciar meu trabalho. Segundo, eu sempre falo que quem é amigo não vai lhe fazer um pedido que você não possa fazer. Né? Então, se uma pessoa me pede uma coisa que eu não posso fazer, eu não tenho problema nenhum em dizer não. Até porque, se ela me pediu isso, já demonstrou que não é uma pessoa amiga minha. Ela tentou se aproximar de mim para ter um benefício indevido. Então, isso aí já me mostra que eu tenho que me afastar dessa pessoa. Né? Então, a vida social, se você souber, é que as pessoas têm medo. O juiz, às vezes, tem medo justamente dessas situações, de você se envolver com uma pessoa. E se eu digo envolver, é você ir num restaurante, jantar junto, você ir tomar cerveja, e Kleber, meu aluno. Então, vários ex-alunos meus estão advogando. Não é porque a pessoa que foi meu aluno, minha aluna, que vai ter preferência nos processos. Então, assim,
É preciso que a gente saiba distinguir vida pessoal com vida Verdade. profissional. Né? E se você souber fazer essa distinção, essa separação, você consegue ter uma vida social, sim. Eu penso dessa forma. As duas coisas não se confundem. Não, as duas coisas não se confundem. Concordo. Não. Mas tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Acabam confundindo. Sim. Acabam também querendo algum benefício. Sim. Até para você conseguir estudar, focar, tem que ter o teu tempo de... Sim. E você tem que lembrar que para você chegar onde você chegou como juiz, como juíza... Oi, diga. Vai falar. Eu tinha dado uma travadinha. Sim, sim, sim. Agora eu acho que agora estou escutando. Consigo. Tá. Pode falar. Tá conseguindo me ouvir? Sim, então, sim. Você teria algum livro para indicar para quem está prestando concurso público para juiz federal? Alguma doutrina, alguma coisa mais? Então, tem diversos livros, né? Para você estudar para um concurso desse, você tem que buscar. Como eu disse, eu já fui coach do concurso para juiz federal. E quando eu era coach, a gente tinha lá a relação de livros. Então, a gente tinha o livro de penal, o livro de processo penal, o livro de constitucional, o livro de civil, processo civil, baseado no que mais caía no concurso para juiz federal. Tá? A gente fez um trabalho, na verdade, o curso fez um trabalho muito bom, estatístico, inclusive, levando em consideração o que mais caía em cada prova. E assim, foi um trabalho muito interessante. E ali a gente selecionou bons livros para o concurso para juiz federal. Isso daí já tem uns 3, 4, 5 anos, e acaba que a doutrina, os doutrinadores, eles se renovam no tempo. Então, por exemplo, na minha época de estudante de faculdade, eu estudei Celso Antônio de Bandeira de Melo para administrativo. Quando eu fui estudar para concurso, quando me formei, estudei por Maria Silva Zanella de Pietro. Hoje não é mais Maria Silva, hoje já tem outros livros, enfim. Então, não me arriscaria aqui a indicar um livro específico. Mas eu sempre digo que nós temos 6 matérias básicas que caem em qualquer concurso. E essas 6 matérias básicas, a gente tem que saber de qual é salteado. E não basta estudar por resumo. Constitucional, administrativo, civil, penal, processo civil, processo penal. Civil tem um detalhe. Por ser muito extenso, você pode, não é que você vai se dar o luxo, você pode estudar por sinopse. Mas civil, primeiro que por ser muito extenso, segundo porque cai muito a letra de lei, né? Mas mesmo assim, é interessante que você já tenha alguma base de civil antes de você ir para a sinopse, antes de você ir para um resumo. O resumo é muito bom para você numa situação de revisão, o resumo é muito bom para você não ter muito tempo para estudar, mas eu sempre digo, você tem que ter uma base anterior para poder entrar no resumo, né? Você com a base formada, você entra no resumo tranquilo. Então, eu sempre digo, constitucional, administrativo, vou tirar civil nesse momento, mas penal, processo civil, processo penal, você, em algum momento de sua vida, você tem que ter lido pelo menos um bom manual, né? Um bom manual. Sim. Tô uma trancadinha aqui. Conseguindo me ouvir? Sim, consigo sim. Uma pergunta que me fizeram, como é que é essa responsabilidade de decidir impactamente na vida das pessoas? Para fazer para ti? Isso aí, essa pergunta, para mim, é uma das mais importantes, inclusive. O juiz tem... Aquela pessoa que estaria exercendo a função de juiz... Oi, alguns dizem o quê? Alguns dizem que é uma responsabilidade, né? Mas se você vai fazer o quê? Você vai aplicar o que está ali na lei, né? Vai seguir princípios. Mas pode falar, doutor. Sim. Algumas pessoas têm medo de decidir a vida dos outros. Então, essas pessoas que têm medo de decidir a vida dos outros não têm, assim, talvez o perfil de ser juiz.
Porque o que o juiz faz? É decidir a vida dos outros. O que é que o juiz faz? É resolver o problema dos outros. Né? O que é que o juiz faz? É dizer se a pessoa tem razão ou não. Se você tem medo de decidir, você não tem perfil de ser juiz. Você pode ser advogado, você pode ser Ministério Público, você pode ser Defensoria Pública. Mas juiz você não tem perfil, porque o juiz não pode ter medo de decidir. E o que acontece com as pessoas que têm medo de decidir? Muitas vezes, por medo de decidir, ela não decide. E a pior decisão que você pode dar é quando você se omite na decisão. Né? Então, ainda que você decida errado, é melhor do que você não decidir. Porque quando você decide errado, ainda cabe recurso daquela decisão que você deu. Então, primeiro você tem que ter tranquilidade, coragem para decidir. Tá? E decidir, vou decidir de acordo com o que está no nosso ordenamento jurídico. E você foi muito feliz aí, porque você não falou só lei, você falou princípios, né? Decidir com o que está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Ser técnico. O juiz tem que ser técnico. Ainda que a gente não concorde com aquela lei, ainda que a gente não concorde com aquele entendimento jurisprudencial, a gente tem que aplicar aquela lei àquele entendimento jurisprudencial. O juiz não pode decidir de acordo com o que está na sua cabeça. O juiz tem que decidir de acordo com o que está no nosso ordenamento jurídico. Terceiro, como eu disse aqui para você, o juiz tem que saber que por trás do processo existem vidas humanas. Né? Hoje o processo é virtual, mas ainda temos um resquício de processo físico. Eu falo muito do processo físico, por quê? Porque aprendi com ele. O processo físico, ali, aquele amontoado de papel, não é um amontoado de papel. Ali existe uma vida humana que precisa de uma solução. Ele quer uma resposta, sim ou não. E o juiz tem que dar essa resposta, sim ou não. O juiz não é obrigado a dizer o sim, mas é obrigado a dizer a resposta. Você tem o direito ou você não tem o direito. E a responsabilidade, assim, é igual a médico. Se você for pegar um médico que trabalha em UTI, por exemplo, com o tempo você se acostuma com essa responsabilidade. Não é que você não vai dar importância à responsabilidade. Quando você perde a importância da responsabilidade, do seu papel, você perde a noção dessa importância, talvez você já não sirva mais para ser juiz. Né? Mas é igual a médico. Um médico, quando eu garanto que se você conversar com um médico, no primeiro dia que ele começou a fazer UTI, e depois de 20 anos, é uma coisa que entra já no automático. E o juiz, assim, por exemplo, eu julgo, vamos supor, 300, 400, 500 causas por mês. Estou chutando aqui um número. Se toda vez que eu decidir, se toda vez que eu dar uma sentença, eu ficar pensando se eu decidi certo, se eu decidi errado, se eu fiz certo, se eu fiz errado, eu não durmo. Não durmo nenhum dia na minha vida. Então, eu dou a sentença, eu penso muito antes da sentença, para eu dar uma sentença que, para mim, é o que está juridicamente correto. Depois que eu der a sentença, eu não fico mais pensando se eu errei, se eu acertei. Cabe recurso. O tribunal que vai dizer se eu errei ou se eu acertei, é eventualmente um embargo de declaração. Eu tenho a oportunidade de verificar se realmente houve alguma omissão, alguma daquelas hipóteses lá do embargo de declaração. Mas o juiz tem que ter essa consciência de que o poder dele não é um poder em si, é um poder para resolver um problema da vida de uma pessoa. Né? E a gente tem essa função de resolver a vida da pessoa. Resolver, que eu digo, não é dizer o sim sempre. É você dizer sim ou não. Né? É necessário. Sim. Sim. É uma responsabilidade grande, né? Mas tudo que tu for fazer, sim, vai ser isso, né, doutor? Então, essa responsabilidade tem que se transformar, eu sempre digo, em compromisso. Compromisso de quê? Compromisso de tramitar o processo de forma célere. Compromisso de fazer as melhores decisões, melhores sentenças, no sentido de você fundamentar, como alguém colocou aí, fundamentar bem. Porque a justiça tardia também não é justiça. Sim. A gente tem um problema sério no TRF da primeira região, por exemplo, que é o TRF da primeira região, são 14 unidades federativas, 13 estados e mais o Distrito Federal, e são 27 desembargadores só. E cada desembargador tem mais de 30, 40, 50 mil processos para julgar. A gente julga o processo providenciário, são pessoas idosas ou pessoas doentes, e depois de 10, 15 anos volta do tribunal e a pessoa morreu, e quem vai receber o dinheiro são
são os herdeiros. Quer dizer, isso é justiça? A pessoa aqui em vida tentou buscar o seu direito e não conseguiu. Quer dizer, conseguiu a sentença, mas não conseguiu o bem da vida que queria. E deixa por seus herdeiros. Isso é justiça? Né? Justiça tardia não é justiça. Então a gente tem que sempre primar pelo bom andamento do processo, pela tramitação rápida do processo e, principalmente, por uma decisão justa. E o que é uma decisão justa? Não é uma decisão justa no ponto de vista do juiz. Senão cada juiz ia fazer o que quisesse. Decisão justa no ponto de vista do ordenamento jurídico de forma objetiva. Né? É importante, né, doutor? Sim, muito. E, doutor, tu teria algum livro para indicar para quem está iniciando a vida profissional, bem como acadêmica? Um livro Vamos assim... lá. O livro para desculpe. Não consegui escutar? Não, o finalzinho só. Da Livros frase. que está iniciando a vida profissional, bem como acadêmica, para obter uma boa formação. Assim, eu particularmente, eu diria que aproveite principalmente as matérias de introdução ao estudo de direito. Eu tive um livro muito bom para quem está iniciando estudo de direito, que é o livro de Machado Neto, Introdução ao Estudo de Direito. Ele é baiano, né? É um livro muito tradicional. Ele já morreu, ele inclusive o livro é bem antigo, mas ele dá uma boa ideia de como se iniciou o estudo do direito, né? E assim, é importante que aquele que está entrando tenha a noção para que serve o direito, tenha a noção de como se aplica o direito, tenha a noção do que é o direito, né? E isso daí, essas noções, uma vez sedimentadas na cabeça da pessoa, certamente vai propiciar que ela aproveite da melhor forma o curso de direito e também possa, aproveitando da melhor forma o curso de direito, possa iniciar bem, né, a vida profissional. Sim. Sim. Então, doutor, deu uma trancadinha aqui, né? A internet não tá muito boa. Mas dá para ouvir. Tem 4 minutos. É que a gente iniciou de novo, né, a nossa live, então acho que... Dá para levar mais um pouquinho. É que eu tenho aula 8h20, mas tá bom, dá para levar mais um pouquinho. Tá bom, doutor. Eu fico com você até umas 8h05, 8h10, dá para levar. Então vamos já... Você poderia deixar então uma mensagem para quem está na live? Algo positivo? Na verdade, Gabriela, eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa live com você. Para mim é sempre um orgulho e quando recebo um convite, agradecer o convite, na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com seus seguidores, com os meus seguidores, né, nessa noite de segunda-feira. E dizer que para mim é sempre uma honra de fazer essas lives, de poder passar um pouquinho do que eu sei, não sei se eu sei muito, mas um pouquinho dá para passar um pouquinho, né? E assim, acho que a live de hoje foi muito boa, né? Boa para quem está pensando em fazer concurso, boa para quem está iniciando o curso de Direito. Acho que você foi muito feliz, né, na escolha do tema. Eu vi que você já fez live aí com o juiz do trabalho, professores, mestres. Então, continue nesse caminho, né? Que como a live também é uma forma de passar conhecimento. E tanto você como eu estamos no processo de aprendizagem aqui, muito bom. E quem está nos assistindo também, espero que você tenha gostado da live, espero que quem está nos assistindo tenha gostado da live. E estou aqui, quem quiser amém, quem quiser me seguir, me siga, me curta as minhas postagens, que isso daí é que anima a gente aí fazer as postagens e ajudar quem sabe um pouquinho no conhecimento de vocês, para que amanhã ou depois, não sei se a Gabriela quer ser magistrada, mas quem sabe, você é minha colega aí no TRF da 4ª Região.
Nossa, doutor, é muito gratificante. É uma honra fazer essa live contigo, como eu já mesmo mencionei, gratificante, né? Poder contribuir na vida das pessoas. Então, primeiramente, eu queria participar, especialmente a tua presença aqui, uma honra muito grande. Fiquei muito feliz e muito obrigada. Tu é uma inspiração para mim, uma inspiração para muitos. Então, dizer aí para o pessoal que está assistindo o canal, o Dr. João Paulo, no perfil dele, que ele, né, tá postando as coisas atualizadas. E ele é um baita com juiz. E eu só Opa, eu acho que a Gabriela caiu. Então, gente, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Espero que vocês aproveitem aí a semana e até a próxima. Tchau.